Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 2, hoje nós vamos falar sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ADMPL. Na aula anterior, vocês leram a apostila que eu disponibilizei lá no Jacad, e agora eu vou explicar essa apostila e eu vou ficar à disposição de vocês para conversarmos sobre isso, e também nas próximas aulas nós faremos algumas atividades para fixar o aprendizado sobre esse conteúdo que é bastante importante e relevante para a carreira de vocês, para o desenvolvimento de vocês enquanto contadores. Tá ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que entender qual que é a função, dessa demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, a gente fazendo um resgate do aprendizado que vocês já tiveram nos anos anteriores, nos semestres passados, a gente tem que lembrar que o balanço patrimonial, a riqueza patrimonial, ela é evidenciada através dessa fotografia do patrimônio da empresa, que é o balanço. Quando a gente olha para o balanço, a gente tem no lado esquerdo o ativo, que se divide em ativo circulante e não circulante, e no lado direito nós temos o passivo, que também se divide em circulante e não circulante, e temos lá embaixo o resíduo, que é o patrimônio líquido. Nós sabemos que no lado direito do balanço se encontram as origens dos recursos que a empresa dispõe, seja os recursos próprios, que estão lá no patrimônio líquido, ou os recursos de terceiros, que estão lá no passivo. Então, o que a demonstração das mutações do patrimônio líquido enfoca? O próprio patrimônio líquido. Então, a gente vai analisar com essa demonstração todas as movimentações, a gente chama, uma linguagem um pouco mais técnica, as mutações. Então, tudo que movimentar, tudo que houver de mudança nas contas que compõem o patrimônio líquido, elas devem ser evidenciadas nessa demonstração. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma demonstração que abarca um exercício fiscal inteiro. Então, a gente está falando daquelas demonstrações que são obrigatórias, que precisam ser elaboradas no encerramento do exercício fiscal. Tá? Então, como o exercício fiscal normalmente coincide com o ano civil, a gente tem aí o ano fechado, como a data de recorte para a demonstração financeira. Então, nosso foco aqui é enxergar, entender e explicar, trazer à tona, evidenciar como que as contas que compõem o patrimônio líquido, elas sofreram movimentações, sofreram mutações ao longo do ano que nós estamos evidenciando. Tá? Então, essas variações, essas movimentações, elas ocorrem por uma série de fatores. Esses fatores, eles podem aumentar a riqueza patrimonial, assim como podem diminuir a riqueza patrimonial. Então, a gente sabe que o patrimônio líquido, ele representa aquilo que realmente é de propriedade dos donos, dos sócios, dos acionistas da empresa. Então, tudo que aumenta ou diminui esse patrimônio líquido, ele vai aparecer aqui nessa demonstração. Tá? Então, é importante para nós entender e compreender os fatores que alteram o patrimônio líquido, que causam essas movimentações, para a gente compreender a origem e o destino das riquezas e das reservas que a empresa dispõe. Tá? Então, quando a gente estudou lá na DLPA, nas aulas anteriores, a gente focou apenas essa conta de lucros ou prejuízos acumulados. Agora nós vamos ter um enfoque um pouco mais amplo, porque nós vamos olhar para todo o patrimônio líquido e não só para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, certo? Então, é importante que vocês enxerguem essa diferença entre a DLPA e a ADMPL, que aqui nós não ficamos focados apenas no resultado do exercício, se a empresa teve lucro ou prejuízo, e sim em todas as contas que compõem o patrimônio líquido, certo? Então, como vocês podem ver, essa é uma demonstração mais ampla, que abarca várias contas patrimoniais. Vamos em frente. Então, qual é o objetivo
da DMPL. O objetivo dela é evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o PL em um determinado período, inclusive aquelas que têm relação com a utilização ou a formação de reservas que não são derivadas necessariamente do lucro, né? Então, aquilo que eu mencionei anteriormente, a gente vai analisar, a gente vai trazer à tona, evidenciar as variações que ocorreram em todas as contas que compõem o patrimônio líquido, tá? Então, ela é importante porque ela indica de forma clara como que essas reservas foram originadas, de onde elas vieram e como elas foram utilizadas ao longo do ano, né? Então, ela vai além, né? Ela dá uma visão maior, geral, de como que o patrimônio líquido, aquilo que a empresa tem de sua posse, né, que pertence à empresa, a riqueza patrimonial, como que ela é produzida, de onde que ela se interrelaciona com os lucros, sim, mas também as outras formas de variação do patrimônio líquido da empresa. Então, a gente trabalha nessa demonstração com todas essas variações. Tá? Então, essa demonstração ela evidencia essas mutações, essas movimentações do patrimônio líquido em termos globais, né, que tem relação com novas integralizações de capital, o resultado do exercício, ajuste de exercícios anteriores, o pagamento de dividendos, ajuste de avaliação patrimonial, entre outros. Então, são mutações, são variações globais. E também variações, mutações em termos de mutações internas, aquilo que ocorre internamente no próprio patrimônio líquido, que são as incorporações de reservas ao capital, transferência de lucros acumulados para reservas e vice-versa. Tá? Então, a gente vai analisar o patrimônio líquido e entender, evidenciar, trazer à tona essas mutações que ocorreram ao longo de um ano nas empresas que nós vamos trabalhar. Por que é importante controlar o patrimônio líquido? Então, é importante para que os recursos da empresa, aquilo que ela tem, aquilo que pertence à empresa, que eles sejam administrados adequadamente. Então, os gestores, os CEOs, os donos da empresa, ao analisar aquilo que pertence à empresa, ele pode tomar decisões mais assertivas e fazer a gestão desses recursos de forma mais adequada. Os lucros entre os sócios e acionistas também é um dos focos, né, da DMPL. A gente demonstra como que a empresa está em termos de recursos próprios e dessa forma é possível que os lucros que a empresa obteve no exercício ou em exercícios anteriores seja distribuído de forma adequada, né? Também a questão da constituição e da reversão de reservas que a empresa tem. É importante analisar, né, ter esse controle do patrimônio líquido de forma bastante rigorosa, justamente para entender até que ponto é necessário formar reservas, constituir reservas, até que ponto é possível reverter essas reservas e fazer a distribuição, a incorporação ao capital, enfim, dar uma destinação adequada para esse recurso, né? Então, é importantíssimo controlar o patrimônio líquido por essas razões, né? Então, por isso a gente tem que evidenciar, precisa trazer essa demonstração, demonstrando de onde saiu e para onde que foram os recursos que compõem a riqueza da empresa, o patrimônio líquido. Tá? Também é importante a gente destacar que essa demonstração ela não é uma exclusividade, não há necessidade somente nas empresas grandes que têm o capital aberto, né, que têm exigências da CVM, que tem uma série de situações aí que demandam informações específicas, mas também é importante para os pequenos e médios negócios, porque eles também devem cuidar do seu patrimônio, aquilo que a empresa tem, aquilo que pertence a ela e como que esse patrimônio vai evoluindo ao longo do tempo. Então, todas as movimentações, as mutações nas contas de patrimônio líquido, elas devem ser controladas, devem ser evidenciadas, inclusive nas pequenas e médias empresas, certo? Então, quando a gente fala sempre em elaborar as demonstrações financeiras, não tem como a gente não analisar aquilo que as normas contábeis vigentes no Brasil exigem de nós, profissionais da contabilidade. Então,
Quando a gente pega o CPC 26, que é aquele que traz para nós quais são as obrigatoriedades em termos de demonstrações no Brasil, nós analisamos todas elas lá no artigo 10º. Então a gente tem lá o primeiro item, balanço patrimonial, nós já estudamos isso anteriormente, vocês já estudaram no ano passado. A demonstração do resultado, nós também já estudamos, vocês viram isso também lá no ano passado. A demonstração do resultado abrangente do período, essa a gente ainda não viu, provavelmente a gente vai ver ao longo desse semestre, ou vocês vão ver em contabilidade avançada. E aí a gente tem o item C, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido do período. Né? Que, então, o que a gente tem aqui? O CPC 26 traz para nós como um dos elementos obrigatórios, que faz parte do conjunto completo de demonstrações contábeis, certo? Então, nós temos que elaborar essa demonstração para as empresas de modo geral. Aí nós temos a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Então, o que a gente pode concluir aqui, de acordo com o CPC? De que nós somos obrigados a elaborar a DMPL no período. Né? Então, ela faz parte, é uma demonstração obrigatória de acordo com as normas de contabilidade vigentes no Brasil hoje. Né? É importante a gente sempre destacar que essas demonstrações que estão abaixo do balanço patrimonial, elas têm o papel de complementar, de trazer informações diferentes, mais detalhadas, mais refinadas, com focos específicos, né? Então, a DMPL, ela tem um foco no patrimônio líquido, então ela vai trazer para nós essa explicação, essa demonstração de como que essas contas sofreram mutações, sofreram movimentações, elas tiveram alterações ao longo do ano. Né? Então, ela é considerada uma demonstração complementar ao balanço patrimonial, certo? Mas o que diz a lei, né? A legislação societária? O que fala lá a Lei 6.404 de 1976? Lá no artigo 176 é onde ela menciona quais são as demonstrações financeiras obrigatórias que as companhias devem elaborar ao longo do ano, né, anualmente. Então, quais são? A primeira, o balanço patrimonial. A segunda, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA. A terceira, a demonstração do resultado do exercício. Quarta, a demonstração dos fluxos de caixa. E se companhia aberta, DVA, a demonstração do valor adicionado. Aí o que a Lei 6.404 traz lá no artigo 186, onde ela explica, onde ela detalha quais são os elementos obrigatórios da DLPA. No parágrafo 2º, ela menciona: a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deve indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Então, o que a lei societária está dizendo para nós aqui? Que a DMPL ela não é obrigatória, mas se a empresa elaborar, fazer essa demonstração, que ela é mais completa, ela é mais ampla, ela está dispensada de elaborar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, o que a gente tem aqui de uma forma mais clara, dito pela Lei 6.404? Que as empresas, de modo geral, elas podem fazer a DMPL e, em função disso, substituir pela obrigatoriedade de elaborar a DLPA. Né? Então, a gente já parte desse princípio de que a lei nos autoriza a fazer a DMPL. Só que nós temos uma norma profissional que nos obriga a fazer a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, nós temos... eu quero trazer essa visão, quero que vocês enxerguem isso na lei, com base na letra da lei, de que essa demonstração não é opcional. Ela é obrigatória, nós devemos fazer ela. Caso nós não façamos, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, assim, também a gente viu nas aulas anteriores que a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados ela pode substituir a DMPL, né, de acordo com a obrigatoriedade do Conselho Federal de Contabilidade, né, se a empresa for pequena ou média e ela só tiver alterações relacionadas
a conta de lucros ou prejuízos acumulados, né? Então, na prática, de forma mais prática, as empresas média e de grande porte, elas fazem a DMPL, isso é de praxe. E as pequenas, em geral, fazem a DLPA, porque normalmente as mutações, as movimentações mais importantes são aquelas relacionadas às contas, aos subgrupos que envolve os lucros ou prejuízos acumulados da empresa, certo? Então, tenham isso como algo muito claro, que a Lei 6.404 deixa isso de forma facultativa, porém, o Conselho Federal obriga as empresas a elaborarem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Então, na prática, nós temos que fazer essa demonstração, salvo se for pequena ou média empresa. Ainda nessa linha de analisar o que diz a Lei 6.404, nós não temos um modelo padrão estabelecido, né? Apenas é mencionado na legislação societária de que essa demonstração é permitida, mas não há uma menção do que é obrigatório ter como elemento, né, fundamental na DMPL. O que é importante que tenha nela? Aquilo que é obrigatório para a DLPA, né? Então, quando a gente tem lá a coluna de lucros ou prejuízos acumulados na DMPL, aqueles elementos precisam ser contemplados com aquilo que está escrito lá na Lei 6.404. Tá? Então, se a gente elabora a DMPL, a gente está dispensado de elaborar a DLPA, né? A gente já falou isso, porque ela engloba essa demonstração, essa conta, essas subcontas, elas já estão todas incorporadas na DMPL, por isso que ela é um modelo mais avançado. Então, na lei, não tem explícito qual é o modelo, qual é a estrutura, tá? E aí agora a gente falou, né, de todas essas questões relacionadas às variações, às movimentações que o patrimônio líquido tem. Mas quais são os motivos? O que causa essas variações ao longo do ano? Prejuízo líquido do exercício, o pagamento de dividendos aos sócios, aos donos, aos acionistas, reavaliação de ativos, quando o resultado for credor, então quando aumentar o valor do patrimônio líquido, doações e subvenções para investimentos, também vai alterar, subscrição e integralização de capital, se a gente vai movimentar o capital social da empresa, recebimento de quantia que ultrapasse o valor nominal das ações integralizadas, ou o preço das ações sem valor nominal. Então, se é uma empresa que tem ações na bolsa, se houver movimentações que ultrapassam o valor nominal das ações, isso vai causar uma mutação, uma movimentação no patrimônio líquido, né? O valor da alienação das partes beneficiárias e bônus de subscrição também pode acontecer. Venda ou aquisição de ações, né? Se a empresa vendeu ou adquiriu ações que estavam negociadas em balcão. Ajuste de exercícios anteriores, né? Então, questões passadas que precisaram ser revistas e que vão alterar o patrimônio líquido também são motivos dessas variações no patrimônio líquido. Tá? Então, aqui, obviamente que não é uma lista exaustiva, né? Nós podemos ter outras situações que alteram, que causam essas variações no patrimônio líquido. Mas como que a gente faz, então? Como que a gente elabora a DMPL? Ela deve discriminar os seguintes pontos. Primeiro, saldos existentes no início do período, então a gente vai precisar olhar para o ano anterior, então a gente parte sempre do ano anterior. Por quê? A gente precisa evidenciar, a gente precisa demonstrar para os usuários aquilo que nós encerramos no ano passado, como que estavam os saldos e quais foram as alterações, as movimentações que essas contas sofreram ao longo do exercício, né? Então, por isso a gente sempre vai considerar os saldos existentes no início do período. Acréscimo de capital, ajustes realizados em exercícios passados, compensações de prejuízos, destino do lucro líquido no exercício, distribuição de lucros, reavaliação dos ativos, redução de capital, resultado líquido do exercício, transferências e reversões de lucros e reservas e saldos no final do exercício. Então a gente precisa trabalhar esses pontos, esses elementos na demonstração de alguma forma.
tá? E aí eu já mostro para vocês essa estrutura para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, essa é a estrutura mais utilizada, né, pelas empresas que elaboram essa demonstração. Tá? Então, aqui é claro que essas contas elas podem sofrer variações de nomenclatura, pode aumentar ou diminuir a quantidade de contas de acordo com a complexidade da empresa, da estrutura patrimonial que a empresa tem. Tá? Mas, de modo geral, nós temos aqui as colunas: o capital social integralizado, as reservas de capital, as reservas de lucro, a conta de lucros ou prejuízos acumulados, outros resultados abrangentes e o valor que consta no patrimônio líquido. Tá? Então, o que nós temos? Aqui nós temos os saldos iniciais, então nós vamos apresentar aqui os saldos iniciais de cada uma dessas contas. Vamos elencar se houve ajuste de exercícios anteriores, em quais dessas contas. Então, a gente vai tratar o impacto do ajuste de exercícios anteriores, onde que ela afetou, em qual conta que ela teve impacto, né? Então, normalmente vai ser aqui em lucros ou prejuízos acumulados. Aí nós fazemos, né, descontando, acrescendo ou diminuindo esses ajustes, vamos ter os saldos iniciais ajustados, né? Então, temos uma conta totalizadora aqui. Aí nós temos o desdobramento em transações de capital com os sócios, resultado abrangente total e as mutações internas do patrimônio líquido, que é aquilo que eu expliquei lá no início da aula. Então, o que a gente vai ter aqui em transações de capital com sócios? Se houve aumento de capital, se houve redução de capital, né, vai figurar aqui. Se houve gastos com emissões de ações, no caso de empresas que têm o capital aberto, esses gastos eles passam a compor, né, o valor do patrimônio líquido, então eles vão figurar aqui. Opções outorgadas reconhecidas, também é uma situação específica das SAs. Ações em tesouraria adquiridas e vendidas, isso aqui também são especificidades das empresas que têm o capital aberto, né, então são ações que ainda estão sendo negociadas, que estão reservadas por algum motivo, têm as suas finalidades específicas. Aí nós temos a conta de dividendos, que nós já vimos lá, né, na DLPA, e a conta de juros sobre capital próprio, que também vai interferir aqui nos lucros ou prejuízos acumulados. Aí nós temos o resultado abrangente total, né, então o que a gente tem aqui de desdobramento? O lucro líquido do período, então nós também vamos trazer aqui o lucro do período, outros resultados abrangentes se tiver, reclassificações para o resultado também é algo específico, somente se houver, tá? Então, em geral, a gente vai usar mais essa conta de lucro líquido do período apenas. Mutações internas do patrimônio líquido. Aqui são as constituições de reserva, que nós vimos também lá na DLPA, realização da reserva de reavaliação, então se as reservas que foram constituídas, se elas foram usadas, né, que então na constituição de reservas, se elas foram usadas, se elas foram constituídas, como que elas oscilam nesse sentido, né, e o efeito de ajuste de economia hiperinflacionária, aquele caso também que nós estudamos no semestre passado, se houver efeitos financeiros, né, lá da questão inflacionária, a gente vai registrar isso também como uma mutação aqui no patrimônio líquido, tá? Então depois nós vamos ver e fazer exercícios para entender melhor cada uma dessas contas e como que elas são trabalhadas aqui dentro da demonstração, tá? Mas então eu quero que vocês enxerguem que o nosso foco ele está aqui nas colunas, né? Então, cada um desses elementos compõe o patrimônio líquido total. Nós iniciamos com o saldo do exercício anterior e finalizamos aqui com o saldo que consta no balanço patrimonial do exercício vigente. Tá? Então, dessa forma, nós vamos estar evidenciando todas as movimentações, as mutações que essas contas sofreram ao longo do ano. Certo? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo real da Magazine Luiza. A última demonstração deles, de 31 de dezembro de 2019,
para vocês visualizarem como que isso fica na prática, né? Então, ó, vocês podem ver que tem variações nas nomenclaturas das contas, porque isso vai mudar de acordo com a estrutura mesmo patrimonial, a complexidade do negócio pode ter oscilações. Mas, de modo geral, a gente tem capital social, reserva de capital, ações em tesouraria, reserva legal, reserva de reforço de capital de giro, dividendos adicionais propostos, reservas de incentivos fiscais, lucros ou prejuízos acumulados, avaliação, ajuste de avaliação patrimonial e o total. Então aqui, ó, depende muito de como que a empresa está estruturada, isso pode variar, mas a lógica da demonstração é a mesma, né? Essas contas aqui, elas necessariamente estão lá no balanço patrimonial, que são componentes, são elementos que fazem parte do patrimônio líquido da empresa, certo? Então, não necessariamente precisa ter valor em cada célula, né, em cada uma dessas linhas ou colunas, né, a gente só vai evidenciar, registrar se houver alguma movimentação nessas contas, tá? Outro ponto que eu também quero destacar para vocês é que aqui na demonstração a gente vai colocar somente o saldo que ficou, né, que compõe lá o livro razão dessa rubrica, né? Então a gente traz para cá os saldos que estão lá no livro razão, nós preenchemos essa demonstração. Tá? O que é importante vocês terem enxergarem? Que as demonstrações financeiras, elas são combinadas, elas precisam estar alinhadas. Então, aqui a gente traz um detalhamento daquele patrimônio líquido que foi apresentado em síntese lá no balanço patrimonial, né? Então, a gente consegue complementar o balanço patrimonial trazendo esse detalhamento de informações aqui na demonstração das mutações do patrimônio líquido, certo? Então, nós vamos nas próximas aulas fazer algumas atividades mais práticas para que vocês consigam fixar e entender um pouco melhor esses elementos que compõem a demonstração e como que a gente deve proceder com cada uma dessas situações, certo? Então é isso, pessoal, que eu preparei, espero que vocês tenham gostado da aula, né, e eu fico à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas que porventura surgirem, tá ok? Então é isso, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!